Estamos em Caeté. Hoje viemos conversar com o prefeito Lucas Coelho, que aborda as questões administrativas acerca da doença enquanto gestor de uma cidade. Estamos aqui com o prefeito Lucas Coelho, que vai nos dar um panorama da cidade enquanto ela esteve naquele período conturbado, naquela penumbra. A cautela é uma das marcas do atual mandatário. Prazer, Gabriel, estar falando com você, garotão que eu vi crescer, e bacana também ter como assistente sua mãe. Fico muito feliz, né? A mãe, além de ser sua assistente, ainda fica admirando o trabalho do filho. Isso é muito bacana, parabéns, viu? Obrigado. Prefeito, eu vou começar do ponto de vista mais administrativo possível, tá bom? Quando você recebeu a gravidade da situação. Até então a gente só tinha sabido uma situação lá em São Paulo, assim, o negócio está lastrando, chegou até aos poucos, uma aqui, o marco zero para você. Quando que você recebeu a situação, como que foi isso administrativamente falando, né? Como que você lidou com isso? Olha, um período muito difícil para a gente que faz gestão de uma cidade, porque a gente tem a responsabilidade com todas as pessoas, todos os moradores. E foi gradual, né? A princípio, as pessoas não sabiam o tamanho da gravidade e no decorrer do tempo, todo mundo se assustou. Assustou a proporção que tomou essa doença, esse mal. Mas foi um período muito difícil para nós gestores, viu, Gabriel? Período que nós tivemos que tomar muitas decisões, algumas decisões que não eram populares, mas nós nunca medimos esforços para ser assertivo e proteger a população. Ao mesmo tempo que a gente quer proteger a população, algumas vezes a gente não é compreendido. Mas aqui, Gabriel, eu agradeço muito a população, porque as pessoas conseguiram absorver todas as informações do perigo da doença, que estava todos nós no meio dela. Quando você soube mais dessa situação, quando efetivamente vocês souberam que era eu não vou dizer o nome porque senão o YouTube pode me derrubar, o seu do ponto de vista político, seja com o secretário, seja com coordenadores do Estado, enfim, como foi sentar à mesa e dividir esse papo com eles? Porque, igual você disse... Ele explica como recebeu a informação e quais foram as primeiras medidas adotadas. A reportagem levantou os últimos números fornecidos pela Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. Ô Gabriel, a coisa é gradativa, né? Cada dia tinha notícia que estava sendo pior a situação. E aí, a gente tem uma equipe bacana, então compartilhei com todos eles, para a gente estar bem unido. Não era só o secretário de saúde, era todos os secretários. E outro ponto que a gente tem que enfatizar, foi importante, que nós envolvemos a Santa Casa, envolvemos também médicos. Porque à medida que ia se agravando, a gente precisa de um conjunto de ações. Então, até destaco aqui, né, o doutor Tiago, foi muito importante para a gente, porque tinha momento que a proporção da doença ia crescendo, até médico com razão tinha medo, ninguém sabia que estava chegando, aí começou o número de mortes. Então, dividir com essas pessoas a responsabilidade foi fundamental para a gente obter a certeza de que a gente estava no caminho certo. Então, envolvemos não só os secretários,
como a Santa Casa, como alguns médicos, como todo o corpo das pessoas que estão na área da saúde do município. Então, envolver essas pessoas foi fundamental para ser assertivo. Quais foram as considerações para se chegar à conclusão do lockdown? Porque estava se formulando muitas teorias na época. Sim. Uma delas foi o lockdown, não só aqui, como no Brasil, mas também lá fora se aderiu. Lá fora foi um caso à parte, mas o número também foi alarmante em detrimento do que é o Brasil, do que é a Europa em si, em tamanhos de regionalismo, né? Mas eu queria saber como foi a consideração que vocês chegaram também para decretar o lockdown aqui em Caeté. O que aconteceu? Quando a doença chegou no ápice, realmente de preocupar todo o nosso país, nós, prefeitos, nós tínhamos a certeza que tinha que ter alguma coisa em conjunto. Não adianta um prefeito A ter tal posição, o B outra, C outra. Aí o Estado tomou posição e começou a decretar o que tinha que ser feito. Então isso foi muito bom, que foi a união dos prefeitos com o Estado. Então foi uma decisão em conjunto. Então o que era regulamentado realmente pelo Estado, a gente acompanhava na nossa cidade. Algumas cidades não acompanharam, que eu acho que teve o caos e que foi bem pior do que as cidades realmente que acompanharam, eram as cores, né? Que o Estado ia achando que era importante para a gente conter o Covid. E teve momento que tiveram que fechar comércio, e todas as coisas mais, mas foi muito bom. Sabe por quê? Porque eu tive a compreensão dos comerciantes, dos moradores. Nada foi de decreto do prefeito à torta e direito. Tudo foi muito discutido, principalmente ouvindo as pessoas da saúde. Eu queria perguntar isso aqui, eu não ia perguntar isso aqui não, mas eu acho que é importante, tá? Você perdeu algum parente próximo? Qual foi a sua reação enquanto gestor e enquanto pessoa? Olha, é uma parte muito triste, sabe, Gabriel? A gente sempre perdeu um parente próximo, todos nós, sabe? E era assim, muito sofrido pra gente. Eu quero até dizer para você, Gabriel, que eu também tive Covid. Uma época muito importante da minha vida, eu estava na minha candidatura. Veja bem, eu também fui contaminado por Covid. E um período curto de campanha, só para você imaginar. Eu estava imune uma semana antes da eleição. Aí tinha até minha carreata. Isso é bom compartilhar com as pessoas, né? E aí eu fiz o outro exame que mostrou que eu já estava curado. Eu fui para a internet mostrar para as pessoas, para mim também voltar para o convívio das pessoas. E nesse Covid que eu tive, Gabriel, não foi só eu, minha esposa e meus 2 filhos. E depois disso, tão contagiante, A cidade registrou até dezembro de 2021 77 óbitos em mais de 2.131 casos. O levantamento realizado em 2022 computa 83 óbitos em 3.406 casos. Atualmente, segundo o último levantamento anual, foram 3.700 casos com mais de 87 óbitos. Para terminar, mas não menos importante, eu queria perguntar para você. Tem alguma coisa que você faria diferente se pudesse voltar ao tempo nessa época? Gabriel, não tem nada que eu faça diferente, porque, como eu falei com você anteriormente, Deus me iluminou muito. Eu não tomava nenhuma decisão sozinho, eu tomava com a equipe, eu tive os médicos da Santa Casa ao meu lado, eu tive a direção da Santa Casa ao meu lado, eu procurei algumas empresas que ajudaram a gente a aparelhar o hospital, conseguimos alguns respiradores, demos assistência para as pessoas, no momento mais sofrido delas, que muitos passaram por necessidade financeira, nós acolhemos as pessoas, mas tudo isso foi fruto de muito trabalho. Então, nós não faríamos nada diferente, até porque, se você for pegar a média de tudo que aconteceu de mortes que eram inevitáveis, nós ainda entramos naquele parâmetro
da cidade, que cuidou bem das pessoas. E eu sofri muito, Gabriel, porque nós tivemos que tomar medidas antipopulares, mas visando a vida das pessoas. Mas depois disso, eu tenho certeza que todas as pessoas viram que o caminho era aquele. E para terminar, Gabriel, eu quero te parabenizar, porque a gente não pode esquecer o mal que aconteceu conosco, né? E a gente deixa passar. E tem muito tempo que ninguém fala do Covid, né? E nós sofremos também com a incerteza da vacina. E o único meio das pessoas prevenir era a vacina. Então foi um período muito conturbado. E eu falo para as pessoas que foi um período muito sofrido da minha vida, que Deus me colocou como prefeito num momento tão difícil. E eu agradeço ele por essa missão, porque eu tinha a principal missão de convencer as pessoas, de criar um meio de poder prevenir, outro meio de poder curar, e tudo isso estava no discurso do prefeito. E nós temos tantas ações, nós criamos a ação do Covid, na Santa Casa, nós deixamos o departamento todinho para curar, para tratar dessas pessoas, que as pessoas tinham que ficar isoladas, né? Então, o que acontece, Gabriel? Nós tomamos todas as medidas que ser tomadas, né? E, mais uma vez, só que foi feito dessa forma porque as pessoas nos apoiaram. Todos os enfermeiros, médico, a Santa Casa, o nosso secretário de saúde, e mais uma vez, a gente tem que ter contato de forma direta com o médico mais próximo da gente. E nessa época, foi o doutor Tiago, que quando começou, né, tudo, nós fizemos um vídeo na Santa Casa, fizemos vários, mas esse vídeo foi um vídeo que teve alcance no Brasil todo, para realmente a gente convencer as pessoas que elas tinham que se isolar, né? Mas então, por fim, eu não tomaria nenhuma medida diferente, até porque hoje a gente pode conversar com todas as pessoas envolvidas, né? Sabe que não faltou esforço, não teve omissão da prefeitura, nós estamos na frente para combater esse mal. Então, eu vejo com uma provação que eu passei. Foi muito, muito difícil, mas a gente fala o seguinte, né? É a gente trabalhando e Deus abençoando. Certo. Bacana. E nunca te falar a respeito disso aí, foi a primeira vez, tá? Foi a primeira vez. Parabéns.